Ok, então a Samsung acabou de lançar uma televisão que pode realmente superar o diodo emissor de luz orgânico e eles meio que fingem que ela nem existe. A Samsung lançou discretamente o que pode ser a maior ameaça ao negócio da LG, desde a chegada do diodo emissor de luz orgânico. Em vez de alarde, a Samsung apenas definiu o preço em $30.000, deu um nome confuso e praticamente enterrou o produto na linha. Fui um dos primeiros a ir à sede da Samsung e ver isso de perto. E deixa que eu te dizer, eles deveriam estar gritando aos quatro ventos sobre essa televisão. Então hoje vamos analisar as diferenças entre o novato no mundo das tecnologias de televisão, o micro vermelho, verde e azul e o já consagrado diodo emissor de luz orgânico. Para responder à pergunta quando se trata de televisão, finalmente temos uma nova tecnologia de televisão que é definitivamente melhor do que o diodo emissor de luz orgânico. Eu estava cético no início, mas após ver pessoalmente, o diodo emissor de luz orgânico pode ter problemas aqui. 2025 está sendo um ano movimentado para a tecnologia de TVs. Os OLEDs estão ficando mais brilhantes do que nunca, realmente brilhantes, a ponto de eu não descartá-los automaticamente para ambientes claros agora. O mini LED também está melhorando e ficando realmente impressionante, chegando perto daqueles níveis de contraste dos OLEDs. Todo mundo coloca pontos quânticos em tudo, como se fosse pó de fada. Essas melhorias não parecem mudanças fundamentais, são mais parecidas com smartphones. Todo ano lançam um novo, mas agora as melhorias são pequenas e estão principalmente nas atualizações de software. Micro vermelho, verde e azul, mas este parece diferente. É basicamente a Samsung dizendo, e se a gente reconstruísse do zero a forma como o backlight funciona? E depois de ver isso, acho que essa aposta realmente valeu a pena. Antes de explicar como isso pode mudar tudo, vou esclarecer com o que estamos lidando. Porque a Samsung está sendo propositalmente sorrateira com a nomenclatura. Ao dizerem micro vermelho, verde e azul, não se referem a micro LED. Esta tecnologia de 6 dígitos tem pixels que são LEDs autoemissivos individuais. Se não conhece o micro LED, imagine um diodo emissor de luz orgânico mais brilhante, porém sem o composto orgânico. Porém, hoje custa cerca de $150.000 por televisão, então ainda não chegamos lá. Para consumidores, micro vermelho, verde e azul é totalmente diferente. E, sinceramente, é muito mais ameaçador para o mercado atual de TVs, porque pode realmente se tornar acessível relativamente em breve. Micro vermelho, verde e azul é como o irmão mais ambicioso do mini LED, ainda com painel display de cristal líquido na frente. Mas, em vez da luz de fundo branca ou azul com filtros, a Samsung reuniu elementos vermelhos, verdes e azuis controláveis como um único LED. Milhares desses ficam atrás do painel. Cada um tem cerca de 100 micrômetros mais fino que um fio de cabelo humano. O que na verdade é meio absurdo considerando a precisão necessária para fabricar isso. Agora, a Hisense está fazendo algo parecido com a tecnologia tricroma deles. E tenho certeza de que veremos a TCL entrar nessa tecnologia com um nome confuso deles também. Deixando os nomes de marketing de lado para entender por que isso é importante, precisamos falar sobre o que o micro vermelho, verde e azul quer superar. O diodo emissor de luz orgânico tem sido o rei indiscutível da tecnologia de TVs premium há anos, e por um motivo muito bom. Seja olhando para o W-diodo emissor de luz orgânico da LG, que usa luz branca passando por filtros de cor, ou para o ponto quântico diodo emissor de luz orgânico da Samsung, que usa painéis diodo emissor de luz orgânico azuis com filtros de pontos quânticos. Você recebe as mesmas vantagens principais entre eles. No diodo emissor de luz orgânico, cada pixel se desliga totalmente, gerando contraste infinito e pretos profundos que fazem o diodo emissor de luz orgânico ser tão atraente e popular. Você conta com ângulos de visão excelentes e tempo de resposta incrível, muito valorizado pelos gamers. O diodo emissor de luz orgânico só melhora como tecnologia. Os painéis lançados este ano são impressionantes. A tecnologia diodo emissor de luz orgânico de 4 camadas da LG é 25% mais brilhante e eficiente que a anterior. Já a Samsung busca 4.000 nits com seus painéis ponto quântico, diodo emissor de luz orgânico. Esses já não são os OLEDs escuros de 2017 que exigiam assistir em ambiente escuro para ver a imagem. O diodo emissor de luz orgânico começa a mostrar limites, especialmente em relação ao brilho, apesar do preto perfeito. E ao longo dos anos, o brilho continuou aumentando cada vez mais e os níveis de preto permaneceram perfeitamente pretos. Muitos detalhes nas sombras ainda são representados aqui embaixo, mas com o passar dos anos e o aumento do brilho, o nível mínimo também sobe.
Assim, todos esses níveis de preto e detalhes nas sombras aumentam. Eles começam a ficar um pouco mais claros, o que meio que vai contra o propósito de comprar um diodo emissor de luz orgânico em primeiro lugar. E além disso, os materiais orgânicos são inerentemente limitados em relação ao quão brilhantes eles podem ficar antes de começarem a degradar muito mais rápido. Embora o burn-in seja bem menos problemático hoje, ainda pode ocorrer, mas só se houver uso excessivo da televisão. Sobre cores, a maioria dos OLEDs atinge 90 a 95% do Broadcasting Television 2020. Espaço de cor é a medida de quantas cores do espectro visível uma televisão pode reproduzir. De 90 a 95% é realmente ótimo, mas não é perfeito. Apesar do ótimo tempo de resposta dos OLEDs, o brilho em High Dynamic Range ainda não alcança o dos melhores mini LEDs atuais. É nesse ponto que a estratégia da Samsung faz sentido. E por quê? Acredito que eles decifraram algo importante, já que o microvermelho, verde e azul utiliza LEDs inorgânicos. Burn-in literalmente não ocorre. A vida útil desses é bem maior que a do diodo emissor de luz orgânico. Como você cria as cores direto, não só filtra, pode ter cores mais precisas e gastar menos energia. A Samsung diz que sua televisão micro vermelho, verde e azul alcança 100% do espaço de cores Broadcasting Television 2020, tornando-a a televisão de consumo com cores mais precisas já feita. E tem algo louco que percebi enquanto estava filmando esse enorme aparelho de 115 polegadas. Minha câmera não é capaz de capturar e representar todas as cores que essa televisão estava exibindo. Então, mesmo parecendo incrível na tela, não se compara ao que vi pessoalmente. Essa precisão de cores em alto brilho faz o High Dynamic Range parecer mais realista que a vida real. Estou falando de destaques tão brilhantes e cores tão precisas que os padrões atuais de masterização de conteúdo talvez precisem ser reescritos por causa dessa tecnologia. Agora, embora a Samsung não tenha confirmado exatamente quantas zonas de escurecimento esse modelo específico tinha, o que eles disseram foi que ele tinha o quádruplo da quantidade do seu televisor mini LED de alto padrão. Então isso é bastante significativo. As taxas de contraste são tão próximas das diodo emissor de luz orgânico que a diferença se torna irrelevante para 99% do conteúdo e para as pessoas. Mas mesmo com tantas zonas de escurecimento, ainda não vai ter o controle em nível de pixel como o diodo emissor de luz orgânico, ainda vai haver um pouco de efeito blooming no microvermelho, verde e azul, mas você realmente precisa procurar por isso se estiver olhando diretamente para a tela. O diodo emissor de luz orgânico oferece ângulos de visão quase perfeitos, permitindo ver sem alteração de brilho ou cor, mesmo a 90 graus microvermelho, verde e azul, mesmo com suas zonas de escurecimento impressionantes. No fim das contas, ainda é uma televisão de LED, uma televisão impressionante, mas ainda assim uma televisão de LED. Ela também mudará de cor e brilho se você se sentar de lado. Os tempos de resposta dela devem ser ótimos, mas dificilmente igualam a troca instantânea de pixels do diodo emissor de luz orgânico preferida pelos gamers. A questão é que essas desvantagens do microvermelho, verde e azul provavelmente não vão importar para a maioria. Isso mostra que a Samsung cobra $30 mil por esse aparelho, não pelo preço em si, mas pela estratégia por trás disso. Por $30 mil a Samsung não espera vender muitas dessas TVs, mas sinceramente nem precisa. A Samsung quer controlar a narrativa, testar a tecnologia e principalmente preservar seu atual negócio de diodo emissor de luz orgânico. O preço alto faz com que só os primeiros adotantes e avaliadores de tecnologia tenham acesso, enquanto a Samsung ajusta a produção. É o mesmo manual das TVs 8K. Lançar caro, criar burburinho e logo baixar o preço. Só que agora a tecnologia resolve problemas reais, não apenas adiciona pixels desnecessários. E o timing disso tudo não parece coincidência. Observando os movimentos recentes da Samsung, parece que estão posicionando o micro vermelho, verde e azul, além de apenas outra tecnologia premium. Os investimentos em manufatura, o timing do lançamento e o discurso sobre a tecnologia indicam que podem planejar uma mudança maior do que se imagina. Pessoalmente, não me surpreenderia se a Samsung migrasse toda a sua linha premium de LED para micro vermelho, verde e azul nos próximos 3 ou 4 anos, possivelmente deixando de usar o mini LED como produto principal e passando essa tecnologia para as linhas mais acessíveis e de entrada.
A Samsung desenvolve essa tecnologia há anos, junto ao microLED, mas ela pode demorar cerca de 10 anos para chegar ao consumidor. Mas o que eles precisavam era de uma solução temporária, algo que fosse satisfazer o consumidor até que o microLED finalmente chegasse. Algo entre o mini LED e o microLED, sem prejudicar as vendas de diodo emissor de luz orgânico deles. Porque a concorrência no mercado de diodo emissor de luz orgânico ainda cresce. O G5 da LG, com a tecnologia diodo emissor de luz orgânico de 4 camadas deles, na época do lançamento, era o diodo emissor de luz orgânico mais brilhante já feito. Então a Samsung realmente precisava de algo novo deles mesmos para revidar, e eles revidaram com força. O micro vermelho, verde e azul não é só uma solução temporária, mas uma nova categoria de tecnologia de televisão que veio para ficar. Isso deixa a LG em situação difícil, pois fabrica painéis diodo emissor de luz orgânico para várias marcas, inclusive para si mesma. A LG baseou sua estratégia de TVs premium no diodo emissor de luz orgânico como líder em tecnologia de TVs. As margens deles, o posicionamento da marca, os investimentos em fabricação, tudo depende do diodo emissor de luz orgânico continuar superior às tecnologias baseadas em LED. E, como está agora, existem coisas que a tecnologia LED faz objetivamente melhor do que o diodo emissor de luz orgânico, mas essa lista é bem pequena. Mas com o micro vermelho, verde e azul, embora ele não consiga fazer tudo o que o diodo emissor de luz orgânico faz, a lista de coisas que ele pode fazer objetivamente melhor do que o diodo emissor de luz orgânico é muito maior, de formas que acho mais relevantes para os consumidores. Se o micro vermelho, verde e azul da Samsung realmente reduzir o preço para níveis acessíveis ao público, se o tamanho for mais razoável, entre 65 e 98 polegadas, acho que a LG terá muitos problemas. Eles não podem trocar de tecnologia facilmente, pois a Samsung detém as principais patentes e o processo de fabricação. A LG precisaria licenciar a tecnologia do principal concorrente ou gastar anos desenvolvendo sua própria versão. A economia é enorme, já que fabricar diodo emissor de luz orgânico é caro e difícil, principalmente em tamanhos maiores. Micro vermelho, verde e azul, ao ser escalado, tende a ser bem mais barato de produzir e entrega desempenho superior nas categorias importantes para os consumidores. Esse tipo de mudança de custo e desempenho pode derrubar líderes de mercado rapidamente. TCL e Hisense já estão meio que se movendo nessa direção com suas tecnologias mini LED vermelho, verde e azul, com a Hisense sendo a que está mais razoavelmente próxima da Samsung. Neste momento, Sony e LG vão precisar desenvolver abordagens concorrentes ou correm o risco de se tornarem irrelevantes nesse potencial novo mercado de TVs premium. Mas é como LG e Sony, sei que vão pensar em algo, o que acaba trazendo mais opções aos consumidores. Esse é o tipo de vitória que gosto. Agora, hora de previsões malucas. Acredito que a Samsung anunciará um micro vermelho, verde e azul de 75 ou 85 polegadas na Consumer Electronics Show de 2026 ou 2027, preço em torno de talvez 6 mil a 8 mil dólares. Até 2028 haverá uma versão de 65 polegadas por menos de 4 mil dólares. E até 2029 eles vão deixar de usar mini LED como produto principal e passarão a ter micro vermelho, verde e azul, e diodo emissor de luz orgânico como tecnologias duais de destaque. Aqui está a parte assustadora para outras marcas. A Samsung pode inundar o mercado mais rápido do que os concorrentes conseguem reagir. Eles não só desenvolvem a nova tecnologia, mas também se preparam para dominá-la. Até 2030, o diodo emissor de luz orgânico pode virar uma tecnologia de nicho para entusiastas, como ocorreu com as TVs de plasma. O mercado premium convencional pode ser dominado por micro vermelho, verde e azul, e tecnologias LED semelhantes, que oferecem melhor brilho, precisão de cores e durabilidade a custo menor. Reconheço que são previsões ousadas para uma tecnologia de televisão tão nova, mas não considero exagero. Podemos estar vendo o início do fim da liderança do diodo emissor de luz orgânico no mercado de TVs. O mais impressionante é que isso pode ir além das TVs. A micro vermelho, verde e azul pode futuramente substituir o diodo emissor de luz orgânico em monitores, tablets e smartphones. A Samsung pode estar se posicionando para dominar as tecnologias de display em todas as categorias pelos próximos 10 anos. Eu não acho que essa seja uma história sobre se o micro vermelho, verde e azul vai superar o diodo emissor de luz orgânico pura e simplesmente. No setor de tecnologia, não acho que eles estejam competindo diretamente assim. Mas quando essas TVs micro, vermelho, verde e azul começarem a chegar nas lojas como a Best Buy e as pessoas puderem realmente ir lá e vê-las pessoalmente,
Eu acho que a opinião pública vai considerar a micro vermelho, verde e azul como a melhor tecnologia de televisão, mesmo que não seja em termos técnicos. Quando consumidores e entusiastas virem essa televisão com brilho máximo, contraste incrível, sem risco de burn-in e cores perfeitas. Quero dizer, tecnicamente, essas TVs vão conseguir produzir tonalidades de cores que as pessoas literalmente nunca viram antes. Você tem ideia da impressão que isso vai causar em alguém? Vai ser algo realmente significativo. E o que me chama a atenção é como a Samsung está sendo discreta em relação a isso. As empresas geralmente não subestimam tecnologias realmente revolucionárias, a menos que estejam planejando algo ainda maior. Ao conectar esse investimento em manufatura com registros de patentes e o momento estratégico das dificuldades da produção da LG, isso pinta o quadro de uma empresa se preparando para remodelar completamente o mercado à sua imagem. Se você pensa que diodo emissor de luz orgânico já existe faz tempo e não vai sumir de repente, saiba que não é bem assim. Eu preciso que você se lembre de como o display de cristal líquido matou rapidamente as TVs de plasma ou de como o streaming destruiu a mídia física em pouco tempo. As rupturas tecnológicas ocorrem mais rápido do que esperamos e empresas que não se adaptam ficam para trás. Apesar de tudo, o diodo emissor de luz orgânico ainda domina a tecnologia de TVs atualmente. Isso só ocorre porque o microvermelho, verde e azul custa $30 mil. Mas em alguns anos, se a Samsung conseguir reduzir o tamanho e o preço para níveis mais acessíveis, eu, pessoalmente, vou ficar ansioso para trocar minha diodo emissor de luz orgânico principal por um microvermelho, verde e azul novinho. E você, o que acha? Você está acreditando nesse hype do microvermelho, verde e azul que mencionei? Ou acha que estou exagerando como uma tecnologia de televisão de primeira geração? Me conta aí nos comentários aqui embaixo. E já que você está por aí, eu ia ficar muito agradecido se você desse um like no vídeo. Isso importa muito mais do que você imagina, tanto para o desempenho do vídeo, quanto para o meu coração. E também, se você quiser, o botão de inscrever-se está logo ali do lado. Então clica lá se quiser ver mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo.